Olá, eu sou o Guga Prudente e este é o Coração de Criança, um canal para o adulto que quer ler como a criança e não para a criança. Na semana passada, nós tivemos a presença de uma convidada especial, a Supriya Ramos, que falou conosco sobre como usar a literatura infantil para despertar e fortalecer um senso de pertencimento e comunidade. E para isso, ela trouxe uma história que foi muito importante para ela mesma despertar e fortalecer o seu senso de comunidade como mulher e negra, que é o livro Os Sete Novelos. Desta vez, nós vamos falar sobre um tema que é muito conectado com a minha biografia pessoal, que é a fissura lábio-palatina. E é por isso que hoje a câmera está mais perto para poder evidenciar a minha cicatriz e não existem livros atrás de mim, porque o meu desejo é representar a falta de livros infantis que falem desse tema. Uma em cada 650 crianças no Brasil nasce com fissura lábio-palatina. Logo, existe potencialmente um público sedento de livros infantis sobre esse tema. Mas, na minha história, os dois livros que eu encontrei foram o principal deles, que é Como Nasceu a Alegria, do Rubem Alves. O Rubem Alves, muitos aqui já devem conhecer, foi um grande escritor, educador e pensador brasileiro, recentemente falecido. E ele escreveu o seu primeiro livro infantil, Como Nasceu a Alegria, porque a sua filha, Raquel Alves, nasceu com fissura lábio-palatina. Então, para quem já leu esse livro, vocês vão perceber que a personagem central da história é uma flor que tem uma pétala rachada e que se sente diferente por causa disso e tem uma jornada para se valorizar, e encontrar o seu lugar, ela sendo como ela é. E, obviamente, a pétala rachada representa a fissura lábio-palatina. Eu tive a honra de entrevistar tanto o Rubem quanto a Raquel para o meu trabalho de conclusão de curso na Faculdade de Jornalismo da USP. E foi um grande presente e eu vi essa história diretamente deles. O outro livro é O Menino Sorrisos, que também é uma grande honra para mim, pois é um livro escrito pela Cláudia Cotes, a quem eu entrevistei na minha época de repórter, enquanto eu fazia uma reportagem na época para a Folha de São Paulo, uma matéria para o caderno que existia na época, chamado Folha Equilíbrio, que falava sobre silêncio. E eu entrevistei a Cláudia porque ela havia escrito um livro sobre uma menina que havia nascido com surdez e que vivia no mundo de silêncio. E conversando com ela, eu contei a minha história e contei do meu trabalho de conclusão de curso para a Faculdade de Jornalismo e narrei a historinha pessoal minha que dá nome ao meu livro. O nome é Sopa de Pizza, História de Gente Diferente. Porque, certa vez, quando eu era criança, eu estava saindo de uma cirurgia e quando a gente opera a boca, o palato, muitas vezes tem um pós-operatório longo, fica, na minha época, 1 mês, às vezes até 2 meses, só comendo líquidos. E, portanto, eu saí do hospital e eu tinha que ir para casa para comer um líquido. E meu pai, no momento de distração, sugeriu a gente parar na pizzaria. Minha mãe deu um olhar envezado para ele, ele entendeu e todos foram em silêncio para casa como se nada tivesse acontecido. Chegando em casa, eu, como quem não quer nada, pergunto para minha mãe: Mãe, dá para fazer sopa de pizza? E essa ficou uma história emblemática, eu não lembro dela, é minha mãe que conta, eu era muito pequeno. Mas ela acabou dando nome para o meu livro e eu conto essa história na introdução. E a Cláudia gostou muito dessa história e falou: vou escrever um livro inspirado em você. Eu perdi contato com ela e, anos depois, por um acaso, alguém me envia um convite para o lançamento de um livro sobre fissura lábio-palatina, por isso a pessoa me enviou, porque se lembrou de mim, e falou: e olha que coincidência, o nome do personagem também é Gustavo. E aí eu descubro que a Cláudia de fato tinha escrito um livro, e o livro chama Menino Sorrisos, e conta a história do Gustavo, o menino que nasce com fissura lábio-palatal, e que no final acaba até abrindo uma casa de sopas
e fazendo o soco de pizza. A história não é sobre mim, né, obviamente, mas é inspirada no que eu falei para ela. Então esse é um outro livro diretamente sobre fissura do lábio palatal que eu também encontrei. O Rubem Alves, na verdade, ele escreveu vários livros inspirados nessa relação com a Raquel. E talvez eu possa estar me equivocando se existe outro livro além do Como Nossa Alegria e fala diretamente sobre o assunto, mas os livros do Rubem, eles falam sim diretamente sobre vários assuntos que uma criança que nasce com fissura lábio palatal enfrenta, mas que também servem para vários outros tipos de diferença, né? Não necessariamente é uma metáfora tão direta como a pétala rachada. Então, a ausência de livros infantis sobre fissura lábio-palatina, que obviamente a gente poderia transpor para uma série de outros temas super importantes na nossa sociedade, né? Tanto para outros tipos de condições congênitas e hereditárias, quanto para questões de gênero, raciais e por aí vai. Mas nesse momento eu estou aqui falando nesse tema por estar relacionado à minha biografia. Ela faz com que pais e crianças tenham menos repertório para poder elaborar a fissura, e não só como um assunto médico, né? Porque a gente poderia ter livros infantis que basicamente falassem, que fossem livros mais didáticos, explicando o que é a fissura, o que é que precisa fazer para poder reparar, ou enfim, eu não gosto do termo, de termos que levam a essa ideia de reparar algo que estava quebrado, porque nós não nascemos quebrados, né? Mas que nos ajudam a tornar nossas funções, né? Biológicas mais funcionais, se eu assim posso dizer. Então a gente poderia ter uma literatura mais focada nisso, né? Mas ela é mais uma literatura instrutiva e não algo que toque em questões ligadas à autoestima, os sentimentos que os pais de filhos fissurados têm e as próprias crianças fissuradas têm. E a gente aqui tem falado muito no canal sobre a importância da gente usar a literatura infantil como mediador dentro das famílias para as conversas que são importantes ou para os pais, ou para as crianças, ou para ambos. Então, obviamente que pais sentem dúvida, angústia, medo, cansaço e uma série de emoções difíceis, como também sentem muito amor, se surpreendem com o quanto muitas vezes existe um tabu de ter um bebê que seja diferente do padrão, mas na hora que o bebê nasce, parece que muitos pais atravessam aquilo tudo e que sentem um grande amor, uma grande conexão com a criança, que é o que a minha mãe relata em relação ao meu nascimento. E essa variedade e miríade de nuances que as experiências dos pais têm não estão retratadas diretamente na literatura infantil. Obviamente, é claro que isso pode ser trabalhado com outros tipos de literatura que não falem diretamente da fissura, mas que tratem desses mesmos sentimentos por meio de outras analogias e metáforas. Mas é muito bom a gente poder se reconhecer também quando a gente vê a nossa experiência de vida diretamente retratada, né? E a mesma coisa para as experiências das crianças. É óbvio que toda a temática do se sentir diferente da maioria, ela é bem representada na literatura infantil por meio de vários livros. Acho que é uma das temáticas mais trabalhadas na literatura infantil, essa do não se sentir encaixado dentro do padrão. Eu mesmo já trouxe aqui um livro que eu gosto muito, que é o Nós, da Eva Fornari, para citar um, mas tem vários outros. Mas ainda assim é muito bom quando uma criança pode ver num livro especificidades da sua biografia. Então seria muito bom poder encontrar mais um espelhamento desses sentimentos de inadequação, de medo de se expor, que o fato de muitos fissurados
terem uma cicatriz no rosto, ou uma voz mais anasalada ou fanha, ou de terem aspectos do rosto que não são dentro do padrão de beleza tradicional, acabam por sentir, né? E todos os sentimentos que isso gera, os complexos e tal. E não só para isso, mas porque a literatura infantil ela é muito importante para a gente valorizar nossas potências quando a gente é criança. Então, não só falar da fissura como um assunto de superação, mas também de falar sobre as belezas, as potências que a gente tem quando a gente tem uma característica que não é habitual, né? E cada fissurado vai poder dizer quais são as suas. No meu caso, eu sinto que ter nascido fissurado me empurrou muito mais fortemente, mais rapidamente, para um lugar de empatia com a diferença, não só o meu tipo de diferença, mas a diferença no geral, com os processos de exclusão, para investigar a importância da fala, da comunicação e da voz na nossa sociedade, para eu me perguntar o que é que faz a gente ser ouvido, né? Quais são os padrões normativos ou normóticos que ditam o que é aceitável em termos de voz, em termos de rosto. E tudo isso me ajudou para que eu pudesse também não tentar seguir o padrão em outras áreas da minha vida, para que eu buscasse ser uma pessoa mais original, mais autêntica. Então tem uma série de potências que a gente também desenvolve quando a gente tem uma característica específica. A fissura é uma delas. E seria muito bom ver a literatura infantil abordando isso. Então, esse vídeo hoje é muito um pedido para que escritores infantis escrevam mais sobre isso. Eu sou autor de literatura infantil, mas ainda eu mesmo não escrevi sobre esse assunto, porque minha vida não me levou para isso nesse momento, mas fica um chamado para que nós possamos nos engajar mais nisso, para que os pais que ainda não conhecem esses dois livros possam usá-los para poder conversar consigo mesmo e com as suas crianças, e para quem também não é pai, mãe, educador de criança fissurada, também possa usar esses livros para poder falar desse assunto, porque se uma a cada 650 crianças nasce com fissura, esse é um assunto muito distante. É muito possível que famílias que não têm crianças com fissura em algum momento encontrem crianças com fissura ou adultos com fissura, e poder usar a literatura infantil para refletir sobre esse assunto pode ser muito importante. Então, celebro aqui esse dia de conscientização da fissura labiopalatina e espero vocês para mais um vídeo na semana que vem. Até mais!